gravando de novo, segunda vez, primeira vez não gostei, vamos começar de novo. Como é que vocês estão? Como foram de Páscoa? Foi tudo bem? Espero que sim. Mais um Café com Conto. O dia tá bonito hoje, dia de sol, lindo dia. E hoje, conforme vocês já devem saber, nós vamos contar uma história clássica, um conto clássico, a história da Cinderela, que a Disney eternizou. Não sei se vocês sabem, mas todas as histórias, elas vêm de histórias de tradição oral. Então essas eram histórias que eram contadas e a história da Cinderela foi escrita pelos irmãos Grimm em 1812. Tem algumas versões, tá? Eu vou contar para vocês a versão alemã do original, ok? Então vamos lá, se conectem, aquilo que é de praxe, né? Abram os ouvidinhos da alma, acendam a luz interior, se conectem com a história e escutem. Era uma vez um homem que era muito abastado e sua esposa se encontrava muito doente. Quando ela sentiu que estava perto da morte, ela mandou chamar a única filha do casal para dizer para ela que, se ela orasse e fosse boa, que a mãe estaria sempre junto dela de alguma maneira. E assim foi. Ela disse isso para a filha e morreu. Passados um inverno e um verão, este homem se casa de novo com uma viúva que já tinha 2 filhas. As filhas dessa viúva eram belas, porém seus corações eram vis, e elas não gostaram de Cinderela e passaram a tratá-la mal. Então elas chegam na casa e destituem Cinderela dos seus vestidos, do seu quarto, do seu lugar na casa, e ela passa a servi-las. Então ela passa a trabalhar na lareira, cozinhando, cuidando da casa, e por estar sempre ali perto da lareira, que era onde se cozinhava antigamente, ela ganhou um vestidinho cinza com um aventalzinho branco e ficava sempre suja de fuligem, de cinder, daí o nome Cinderela. E as irmãs maltratavam ela e a madrasta também, o tempo todo, fazendo brincadeiras, então jogavam lentilhas ou ervilha nas cinzas e pediam para que ela catasse, e essa era a vida da Cinderela. Um dia, o homem vai à cidade para comprar suprimentos e pergunta às 3 filhas o que elas desejavam que ele lhes trouxesse da cidade. As 2 irmãs pedem pérolas e vestidos e joias, e Cinderela pede um ramo de alguma planta que lhe prenda no chapéu. E assim foi. O homem foi e trouxe joias e vestidos para as irmãs, para as enteadas, e trouxe para Cinderela um ramo de aveleiro, de avelã, que ficou preso no seu chapéu no caminho da volta para casa. Cinderela pega esse raminho, vai até o túmulo da mãe, que era costume na época enterrar os seus mortos dentro da própria propriedade, vai até o túmulo da mãe, enterra o raminho de avelã e rega esse raminho com as próprias lágrimas e orações. Esse raminho brota e vira um arbustinho, uma árvore pequena, um aveleiro, e sempre num galinho desse aveleiro apareciam 2 pombas. E a Cinderela cria o costume de ir a este aveleiro, ao túmulo da mãe, sempre que precisasse de orientação, e os pombos lhe ajudavam. As pombinhas brancas lhe ajudavam, lhe davam orientação íntima, né, interna, e ela começa a ter o costume de ir até lá. Eis que um dia, passado um tempo, o rei anuncia que ia fazer um festival de 3 dias para que o príncipe, o filho do rei, escolhesse uma noiva. E aí todas as jovens da região ficam em polvorosa. Todo mundo quer ir, né, ao festival para ver o príncipe, para possivelmente ser escolhida como noiva. E não foi diferente, né, na casa de Cinderela. As 2 meia-irmãs ficam super animadas, super excitadas, e ela também. E as irmãs começam a dar ordem. Passa meu vestido, pega não sei o que, costura não sei o que, limpa isso, penteia meu cabelo. E ela vai atendendo as irmãs, mas pede para a madrasta se ela também poderia ir ao festival. E a madrasta primeiro diz que não, você não pode ir porque você não tem roupa e você não sabe dançar, você iria nos envergonhar. Mas ela fala, mas eu quero ir. E aí a madrasta, pensando que ela não conseguiria, lhe dá uma tarefa. Se você conseguir separar as lentilhas das cinzas, as boas num prato e as ruins em outro, em menos de 2 horas, você pode ir ao baile. E Cinderela vai para a cozinha, sai no jardim que ficava atrás da casa e chama as pombinhas. Pombinhas, minhas pombinhas, venham me ajudar. E aí aparecem as pombinhas, umas rolinhas e toda sorte de pássaros. E ela fala, preciso que a gente junte essas lentilhas. As boas nesse prato e as ruins vocês comem ou jogam na plantação. E assim, os pássaros começaram a fazer o serviço e em 1 hora estava acabado. E Cinderela vai até a madrasta e fala, madrasta, terminei, eu posso ir ao baile agora? E a madrasta fala, não, você iria nos envergonhar, você não tem roupa e você não sabe dançar. Se você conseguir separar das cinzas as ervilhas e trouxer 2 pratos cheios de boas ervilhas em menos de 1 hora, talvez você possa ir ao baile. E assim a Cinderela vai lá, resignada, sai para a cozinha, vai para o jardim atrás da casa e chama, pombinhas, minhas pombinhas, venham me ajudar, venham em meu socorro. E as pombas vêm, e vêm umas rolinhas, e vem toda sorte de pássaros. Ela fala, eu preciso agora juntar as ervilhas. As boas, nesses 2 pratos, as ruins vocês comem ou jogam na plantação. E assim, em meia hora, Cinderela consegue juntar 2 pratos de ervilhas e volta para a madrasta. E fala, olha, terminei a missão, agora eu posso ir ao baile? Ela fala assim, não, você não vai ao baile porque você iria nos envergonhar. E assim foi que sai o pai de Cinderela, a madrasta, e as 2 filhas da madrasta, as 2 meia-irmãs, vão para o festival. E a Cinderela resolve recorrer aos próprios recursos. Corre até o túmulo da mãe e fala com o aveleiro, arvorezinha, arvorezinha, me cubra de ouro e prata. E as 2 pombas brancas lhe fazem um vestido lindíssimo, com um sapato de seda, um vestido bordado de ouro e prata. E assim Cinderela vai pro festival. Quando ela chega no festival, ela tá lindíssima. E aí o príncipe só tem olhos para ela. E eles passam esse primeiro dia de festival, porque era um festival, tá? Então era durante o dia, juntos.
E aí ela rouba a atenção do príncipe. Ele só tem olhos para ela. Quando outras moças tentam aproximar-se dele, ele fala, não, ela é minha parceira. E passam assim o dia todo. Quando anoitece, ela deseja voltar para casa. E ele fala, não, então eu vou te acompanhar. Porque ele queria saber onde ela morava, obviamente. E aí, ela, já prevendo uma atenção, no caminho consegue fugir dele, perto de casa já, e entra num pombal. E aí ele vê ela entrar ali, fica ali esperando, até que chega o pai de Cinderela. E ele fala, olha, a moça que me acompanhava entrou aqui e eu não sei para onde ela foi. E aí o pai de Cinderela pensa, será que era Cinderela? Pega um machado, destrói o pombal, mas não acha ninguém. O príncipe vai embora e o pai vai com a esposa e as enteadas para casa. Chegam lá a Cinderela, que tinha pulado por trás do pombal, deixado o vestido no aveleiro e ido para casa com as suas roupinhas, né, mais humildes, estava deitadinha do lado da lareira. Então ele pensa, não há de ser. Segundo dia de festival, a mesma coisa. Depois que o pai saiu com a esposa e as meia-irmãs para o festival, ela vai até a arvorezinha, ao aveleiro, e fala, arvorezinha, arvorezinha, me cubra de ouro e prata, me dê um vestido mais belo ainda. E assim, as duas pombas brancas cobrem Cinderela de ouro e prata e lhe dão um vestido ainda mais bonito. E ela vai para o festival. Chegando lá, conforme foi no dia anterior, o príncipe estava esperando por ela e é tomado por sua beleza. Eles passam o dia juntos no festival, ele só tem olhos e só tem atenção para ela, eles dançam e quando vai chegando a noite, ela deseja voltar para casa e ele deseja acompanhá-la. Conforme eles estão indo no caminho de casa, ela foge, consegue despistar ele e sobe numa pereira, numa árvore de pera. E muito sutilmente ela desce pelo outro lado, sem que o príncipe perceba, troca a roupa e vai de novo se deitar junto à lareira. Enquanto isso, o príncipe fica ali parado naquela pereira esperando e chega quem? O pai da Cinderela. E ele fala, eu estava com a minha companhia, ela fugiu e sumiu aqui, acho que ela subiu nessa pereira. E o pai fala, mas será que é Cinderela? Pega o machado, corta a pereira e não acha ninguém. Enfim, o príncipe volta pro palácio e o pai vai para casa. Chegando lá, encontra a Cinderela deitada do lado da lareira com o seu trajezinho, o seu vestidinho cinza, aventalzinho branco, como era de se esperar. No terceiro e último dia de festival, de novo a cena se repete. Eles saem, ela vai até a arvorezinha e pede o vestido mais belo de todos. E as pombas lhe dão um vestido todo bordado com fios de ouro, com um sapatinho de ouro. O sapato era de ouro. E ela vai pro festival. E o príncipe já esperava por ela. Eles passam um dia juntos. Quando começa a anoitecer, que ela deseja ir para casa, ela já de saída, já se desvencilha do príncipe e sai correndo. Mas ele tinha preparado uma arapuquinha para ela. Ele tinha espalhado breu ou piche nos degraus do castelo. Então, quando ela tá fugindo, o sapatinho do pé esquerdo fica preso e ela vai embora, não volta para pegar e fica aquele sapato. O príncipe pega o sapato, vai até a direção da casa da Cinderela, que foi onde ele havia perdido elas outras vezes, e chegando lá encontra o pai da Cinderela e fala, olha, eu tô trazendo aqui esse sapatinho porque a moça com quem eu estive esses 2 dias usava esse sapato. Então eu vou me casar com a moça em quem o pé couber nesse sapato. E era um sapatico muito delicado, tá? Então o pai leva esse sapato e o príncipe para casa. E as irmãs, as meia-irmãs da Cinderela, ficam super alvoroçadas, embora elas saibam que não eram ela. E aí a irmã mais velha vai provar o sapato. Vai até o quarto, leva o sapato para provar e a mãe vai atrás. E aí ela vai, o sapato serve, mas fica apertado, o dedão fica de fora. E aí a mãe pega uma faca, dá para ela e fala, corta o dedão. Quando você for rainha, você não vai precisar andar a pé mesmo, não vai ter serventia. E assim ela faz, arranca os 2 dedões e enfia o pé no sapatinho de ouro, engole a dor e vai ter com o príncipe. Ele, vendo que o sapato servia, faz o quê? Pega ela como noiva, coloca no cavalo dele e vai embora com ela na direção do palácio. A meio caminho do palácio tem o túmulo da mãe e estavam lá as 2 pombinhas, né? E conforme o príncipe vai passando com a irmã mais velha, as pombinhas cantam: cru, 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 pegou a noiva errada, o sapato não serve, o pé é muito grande e largo, olhe no sapato que ele sangra. E aí o príncipe olha e vê que o pé da moça está sangrando e que o sapato não serve de verdade. E aí ele volta para a casa da Cinderela para devolver essa noiva e falar, olha, não é essa. Aí a minha irmã mais nova vai provar o sapato, pega o sapatinho, vai para o quarto, a mãe vai atrás. O sapato serve na frente, mas não entra no calcanhar. O que a mãe faz? Lhe dá uma faca e fala, corta um pedaço do calcanhar. Quando você for rainha, você não vai precisar andar a pé mesmo. E assim foi. A menina cortou um pedaço do calcanhar, fez o sapato caber e engole a dor e vai ter com o príncipe, que a pega como noiva, põe no seu cavalo e ó, vai indo pro castelo. Mas no meio do caminho eles passam de novo pelo aveleiro e as pombinhas de novo cantam a musiquinha. Cru, 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 pegou a noiva errada, o pé é muito grande e largo, o sapato está sangrando. Aí ele olha e vê o sangue verter do calcanhar, já manchando as meias de vermelho, e percebe que pegou de novo a moça errada, volta para casa da Cinderela e fala, não é essa, devolve aquela moça e fala, vocês têm mais alguma moça que possa provar esse sapato? E o pai fala, tem Cinderela, mas não deve ser ela. E a madrasta fala, com certeza não é ela, porque ela é toda maltrapilha e suja. E ele fala, todas as moças devem provar.
me tragam Cinderela. E aí o pai vai buscá-la, ela se limpa para tirar toda a fuligem, mas vai no seu vestidinho simples e humilde, com seu aventalzinho branco, e quando ela põe, o sapatinho serve perfeitamente, porque era ela mesma a moça, ela não precisa arrancar nem o dedão nem o calcanhar. E ele fala, essa é minha noiva, e aí como ela estava limpa, ele reconhece ela, esse reconhecer o outro dos 3 dias de festival, põe Cinderela no cavalo e vai com ela para o palácio. No dia do casamento, a madrasta, o pai e as meias irmãs foram ao casamento, né, esperando também ter alguma vantagem nisso. Então, Cinderela entra na igreja e as 2 meias irmãs entram atrás. E as pombinhas, as 2 pombinhas brancas, arrancam um olho de cada irmã. Uma arranca o olho direito de uma e a outra arranca o olho esquerdo da outra. E elas ficam com um olho só. Cinderela se casa e na hora de sair da igreja, as pombas vão e arrancam o outro olho das 2 meia-irmãs. E elas ficam cegas para sempre. E Cinderela e o príncipe são felizes para sempre. A história é essa. É um conto um pouco mais longo. E, como vocês podem ver, a versão original é bastante diferente da versão da Disney. E ela daria um livro por si só. Sozinha a gente podia falar de 1000 aspectos dela. Eu vou trazer 6 aspectos, que vou falar brevemente, porque não dá pra gente ir muito longe aqui. O primeiro aspecto já é bem o começo do conto, porque a gente tem que lembrar, gente, que todas essas histórias, né, elas são representações de um lugar psíquico nosso, do nosso próprio universo psíquico. Então, logo no começo do conto, a gente tem a morte da mãe boa demais, que é aquela mãe, que é aquele aspecto da nossa psique que impede que a gente cresça. Então, a mãe boa demais precisa morrer para que Cinderela cresça como mulher. Então, é um aspecto nosso que quer nos manter num lugarzinho seguro, num lugarzinho confortável, num lugarzinho que até a minha professora Lisandra Zanotto começa a chamar, diz que é a nossa zona de conforto, é aquele lugarzinho de merda, né? Aquela caminha de merda. Ela é quentinha e ela é fofinha, mas ela cheira mal. Então, a mãe boa demais tem esse aspecto. Ela precisa morrer para que a Cinderela possa se desenvolver psiquicamente. Então, algo em nós também precisa morrer para que a gente possa se desenvolver psiquicamente, entendem? O segundo aspecto, que eu achei interessantíssimo, é pensar na Cinderela como uma iniciada. E aí, nesse sentido, a madrasta, ela não é verdadeiramente má, ela é uma iniciadora. Por quê? Porque ela dá à Cinderela, o tempo todo, tarefas que são desenvolvimentos específicos, né? O varrer, o limpar, o cozinhar, mas principalmente as tarefas que estão descritas no conto, que são as principais, as que são chamadas de maldades, que é separar joio do trigo, separar sementes, separar o bom do ruim, separar o que serve do que não serve. Isso é, em vários contos, um ato de iniciação. A Baba Yaga também vai dar essas tarefas para Vasalisa. Então, separar o bom do ruim, saber no que você pode ou não contar. Nesse aspecto, a madrasta, ela é mais uma iniciadora, porque ela não é necessariamente má. Mesmo quando ela impede a Cinderela de ir ao baile, ela ensina a Cinderela a usar os próprios recursos para conseguir as coisas. Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro é parte desse, que é a Cinderela como iniciada, como, né, apropriada da própria intuição, dos próprios insights. Você vê que quando o pai vai para a cidade, ela não pede futilidades, ela pede o ramo de algo que lhe prenda na cabeça no seu caminho para casa. Então, existe uma intuição, existe uma evidência aí, existe algo que já está se formando, sabe, como iniciada. E aí ela planta esse raminho de avelã e rega ele com suas lágrimas e suas preces, que é a orientação da mãe. Se você orar e for boa, então todos os dias ela vai lá, se lamenta um pouco, chora um pouco o seu luto, vive um pouco aquele luto, aquela ausência da mãe e cuida daquela árvore. Então ela se volta para o natural com a sua intuição, ela volta para o seu eu selvagem. Isso aí é uma busca de um eu mais primitivo, mais selvagem, que esteja mais imbuído de intuição, de faro, de sagacidade, entende? O quarto aspecto é o festival e o príncipe. Então, assim, no conto mesmo, não tem nenhuma alusão de que a Cinderela quisesse ir ao festival para conhecer o príncipe. É lógico que isso está implícito, né? Porque o festival era para ele escolher uma noiva. Mas tem uma coisa de uma iniciação à sociedade, né? Seria um debut. Ela queria estar em sociedade. Pensa que ela só fazia trabalhar, cuidar da casa, cuidar das irmãs e da madrasta e do pai. Ela não fazia nada. Então, não existe nenhuma alusão de que ela quisesse ser noiva do príncipe, embora isso fosse muito provável, mas existe um desejo pelo social. Não tem esse negócio de você ter que voltar até meia-noite. Como ela é uma pessoa que está imbuída da própria intuição, ela vai, desfruta do convívio com o príncipe, mas sente que ao anoitecer ela tem que voltar. Por quê? Porque ela saiu sem que o pai e a madrasta soubessem. Então ela tem que voltar antes deles. Não tem essa piração de que a fada madrinha diz que até meia-noite vira abóbora. Não tem isso. Na verdade, o conto original, ele é muito mais maduro nesse sentido, entendeu? Ela sabia que ela tinha que voltar antes do pai e da madrasta. É simples assim. Então, como o festival provavelmente era um dia inteiro, ia anoitecendo, ela ia falando, bom, agora eu vou voltar. Ela foge dele. E aí, nesse sentido, tem um outro aspecto que eu acho genial e que conecta com o conto do Manauê, que é, existe um esforço do príncipe em saber quem é aquela donzela, aquela moça, entendeu? Não é dado aquilo de graça pra ele. Ele vai atrás dela e ela se esconde no pombal, e ele espera, e o pai derruba o pombal e não acha. E no outro dia ela se esconde na pereira
e o pai derruba a pereira e ele não acha, e aí ele pensa numa forma de como conhecê-la ou reconhecê-la e espalha o piche nas escadas. Então, você entende que existe uma troca, existe um esforço dela e existe um esforço de volta dele nessa relação. O conhecer o parceiro que vai ser o seu parceiro tem que te dar um esforço também, tem que querer saber quem você é. Ele tem o desejo verdadeiro de saber quem ela é. E isso é muito importante. O quinto aspecto, não menos importante, é o próprio sapato. E essa cerimônia de provar o sapato, né? Tem um lance, o Bethlen vai avaliar isso como fetichismo. Eu nem quero ir para esse lado, tá, gente? A história do sapato e do pé, tem objetos que ajudam os príncipes ou os parceiros ou as parceiras a reconhecer o outro. E o sapato teria essa função. E eu quis trazer ele aqui porque, assim, ele é um sapato de ouro, ou seja, é difícil de enganar essa forma, não é couro, né? E quando as irmãs provam, elas se mutilam para caber no sapato. E aí a gente volta e faz um intertexto com a pequena sereia. Então, assim, é você perder uma parte sua para caber naquela relação, é forçar caber naquela relação, entendeu? Então, a irmã mais velha tira o dedão para tentar caber e ser aquela mulher, a mais nova tira o calcanhar. Então, assim, gente, não vamos vestir sapato apertado, não vamos tentar caber onde não dá. Não deu, beijo, vai fazer outra coisa, vai achar outra pessoa. Não deu, não deu. Ninguém se mutilando para caber em relação, tá? E o último aspecto, que vai acabar, já tá muito longo, é a cegueira das irmãs. Porque não existe nenhuma menção no conto de que as irmãs sejam feias, como a Disney fez parecer. Elas não são feias, elas são belas, mas elas são invejosas. Então, o que torna elas desagradáveis é esse aspecto psíquico, energético. Elas são invejosas. E a punição para a inveja ser a cegueira é muito interessante, porque a inveja é o olho que deseja o outro, entendeu? Então, você olha a vida do outro e deseja o outro, deseja o que o outro tem. E aí, elas ficam cegas e elas passam a ter que olhar para elas mesmas. Então, a cegueira é sempre uma viagem interna. Existem outros contos que trazem a cegueira, que é um aspecto muito importante, mas a cegueira, sempre que você fecha o olho de fora, você está abrindo um olho para dentro. E a punição é que elas olhem sempre para elas mesmas. E isso é muito interessante também, né? Então, gente, vamos parar de olhar a vida do Instagram, então. Vamos parar de olhar a vida do outro. Isso só nos traz cegueira a respeito de nós mesmos. Era isso. Me perdoem, ficou longo. Mas é um conto clássico, que não é um conto curto, é um conto médio. É um conto que eu poderia trazer muitos outros aspectos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se surpreendido com a versão original desse conto. Eu acho bem mais legal do que a Disney propôs. E é isso, gente, mais uma semana. Obrigado, somos quase 200 pessoas aqui nesse perfil. E obrigada, amigos. Eu sei que essas duas são amigos pessoais, pessoas queridas, que vieram através de indicação, que estão me ajudando. Muito obrigado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para as amigas. É legal. Uma linda semana, um ótimo fim de semana. Até semana que vem com mais um Café com Conto. Estarei aqui. Bora juntas? Beijo da tia.